Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que a igreja abra a sua escritura, o livro dos Salmos, Salmo de número 51. Salmo 51, um salmo muito conhecido. Salmo 51, palavra do Senhor, infalível, inerrante, suficiente, autoritativa, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que cada um de nós, irmãos amados, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Salmo 51. Assim está escrito: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai nosso que estás nos céus, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Senhor Altíssimo. Anunciar pela manhã a tua fidelidade e durante as noites a tua misericórdia. Pai Santo, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Corrige-nos, exorta-nos, repreende-nos, educa-nos para a justiça, para que saiamos daqui, Senhor, mas apegados, alicerçados e fundamentados em Cristo Jesus. Ajuda-me nessa hora, concede-nos a tua graça. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei. Amém. Irmãos, vamos começar com uma pergunta. Como é possível ser perdoado e restaurado após cometer um pecado tão grave? Como é possível? Como é possível, irmãos? O Salmo 51, muito conhecido,
E em algumas Bíblias está aí o subtítulo, na verdade o título, né? Inspirado. Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. E ele entra clamando a misericórdia do Senhor em todo o salmo. Mas nós veremos o contexto desse salmo, os detalhes, o motivo de ele ter sido escrito, o motivo de ele ter sido composto, porque ele é um cântico. Não é? Os salmos são cânticos. Cânticos inspirados. E nós faremos uma meditação separando esse salmo em 3 momentos. Antes disso, nós podemos dar um título ao salmo, a esse estudo, na verdade, ao salmo não, a esse estudo. Nós podemos colocar como o arrependimento para a vida. Isso é um título para nós didaticamente compreendermos o salmo, o sermão nesse momento. O arrependimento para a vida. Esse salmo pode ser dividido em 3 partes, como eu acabei de falar, com os seguintes subtítulos: retidão e confissão, do versículo 1 ao versículo 5, petição e confissão. Do verso 6 ao verso 12, nós podemos colocar como subtítulo restauração e renovação interior. E, por último, do verso 13 ao verso 19, adoração humilde. E, como eu disse, esse salmo tem um contexto. Esse cântico foi escrito dentro de um contexto. Qual é o contexto? O rei Davi colocou aqui quando o profeta Natã foi ter a ele depois de ele haver possuído Batseba. Como é que foi isso? Como é que foram os detalhes? Eu peço que os irmãos abram no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo de número 11, para vermos o contexto que foi que aconteceu para que surgisse um salmo tão profundo como esse que nós acabamos de ler. 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Assim está escrito: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém até aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor.
porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Agora vamos até o verso 26. 2 Samuel 11, 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Leiamos todos juntos? Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Mas observem o capítulo 12. Um trechinho do capítulo 12, 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compareceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto lhe desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Verso 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Irmãos, esse é um dos relatos mais tristes de toda a Bíblia. Terrível, terrível. O rei Davi, um crente firme na palavra do Senhor, que havia feito vários salmos, que havia derrotado muitos inimigos do Senhor, que era o rei, o líder do povo da aliança, aquele que havia derrotado o gigante Golias. E se não fora por ele, o exército de Israel teria perdido. O povo da aliança teria perdido a guerra. Mas eis que esse homem cai em pecado terrível, como nós acabamos de ler. E então entra o Salmo 51, porque o Senhor já havia determinado que ele não morreria. Ele não morreria, mas todo crime tem que ser pago. Todo crime tem que se fazer justiça. E outra pergunta que a gente faz: quem pagou o pecado de Davi? Quem foi que pagou os nossos pecados para que nós estivéssemos aqui? Quem foi que pagou os nossos pecados para que nós clamemos como temos clamado, cantado, com alegria, com a certeza de que entraremos na Jerusalém celestial? Quem pagou os nossos pecados? E como punição, como consequência do pecado de Davi, nós lemos: vai morrer o filho do adultério, depois vai morrer Aminon, assassinado por Absalão, outro filho de Davi. Absalão será assassinado por Joabe, o líder do exército do rei Davi. E por último, o filho Adonias, que era o caçula de Davi. 4 filhos morrem
para mostrar que o Senhor não havia se agradado do que ele tinha feito. Mas eis que entra o Salmo 51. E ele diz no verso 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Os irmãos podem ler o verso 2, todos juntos? É um clamor. É uma profunda tristeza pelo pecado. Ele está clamando e usando palavras da aliança. Ele usa a palavra benignidade. Ele usa o termo multidão das tuas misericórdias. Ele usa no verso 2, lavar-se completamente da iniquidade. Ele está usando termos que eram usados no Antigo Testamento. Ele está usando termos da aliança. E ele está usando, sobretudo, termos que aparecem muitas vezes lá no livro de Levítico. Lavar-se da iniquidade, benignidade do Senhor. Ele está usando os termos da aliança. Portanto, para aqueles que estão anotando, do verso 1 ao verso 5, nós estamos vendo petição e confissão. Mas, observe, irmãos. Lava-me completamente da minha iniquidade. É um clamor e é um inflamado desejo por libertação da culpa e por purificação. O rei Davi está pedindo a compaixão do Senhor sobre ele. O rei Davi está suplicando que o Senhor se lembre da sua benignidade para com os seus filhos. E somente uma pessoa que está em aliança com o Senhor, com o Deus da aliança, é que pode clamar dessa forma. Os ímpios não clamam, irmãos. Já foi falado, não lembro exatamente se foi agora, na liturgia da noite ou da manhã, mas os ímpios não sofrem os pecados deles. Não sofrem. Essa noite é uma noite de nós nos autoavaliarmos e de meditarmos nisso. Como é que nós estamos lidando com as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões? Há uma luta, há um clamor, há um inflamado desejo por libertação da culpa e por purificação, há uma profunda tristeza pelo pecado. Volto a dizer, os ímpios não sofrem. Eles simplesmente se entregam à iniquidade deles. Mas o crente é aquela batalha, aquela luta, aquela peleja. Senhor, dá-me forças, dá-me graça. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Amanhece o dia e clama ao Senhor e chega à noite pedindo perdão ao Senhor porque falhou ao longo do dia. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do regenerado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, diz o verso 2. O verso 3 diz: Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está reconhecendo as transgressões dele. Está reconhecendo as transgressões dele. Há um desejo de despojamento de qualquer direito pessoal no verso 4. Os irmãos podem ler? Somente o verso 4? Aí você pergunta, não, mas espera aí. Davi pecou contra Batseba, pecou contra Urias, destruiu uma família. Ele não destruiu uma família? Destruiu uma família. E agora, o rei Davi está dizendo, verso 4, pequei contra ti somente. O que ele está dizendo? Ele está realçando a pessoa do Senhor Deus. Quando nós, irmãos, pecamos contra outros irmãos, quando nós pecamos contra uma pessoa que não é da aliança, mas pecamos contra pessoas, a primeira pessoa que nós esquecemos de honrar, de respeitar, não foi a pessoa contra quem você pecou, foi o Senhor Deus. Lembra, os irmãos estão lembrados de quando o Senhor Jesus Cristo ele resume a lei, lá em Mateus 22, lembra como ele resume a lei? Quais são? Ele resume em 2 mandamentos. Quais mandamentos? Amar ao Senhor, teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. E o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Quando o primeiro falha, o amor a Deus, o apego ao Senhor, o apego à Bíblia, o apego à oração, quando isso falha, certamente você vai pecar contra o seu próximo, da forma como Davi pecou. Nós já lemos lá, 2 Samuel 11. O que o rei estava fazendo? Ele estava na guerra, junto com os amigos, com os companheiros. Onde ele estava?
no palácio, desfrutando de que eu... Por que está aí? Por que o senhor está aí, rei Davi? E aí, olha, põe os olhos naquele que não poderia olhar. Esqueceu-se do Senhor Deus. Esqueceu-se de quem era o seu líder, o rei que realmente governava Israel. Era o Senhor Deus. Ele, como rei, era um sub-rei, um vice-rei. Quando nós pecamos gravemente contra o próximo, é porque nós já estamos pecando gravemente contra o Senhor. Quando um crente cai, ele já está falhando, ele já está baixando a guarda, ele já não está mais usando aquela armadura que o apóstolo Paulo demonstra lá em Efésios 6. Lembram? Capacete da salvação, a couraça da justiça, lembram? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do quê? De quê? Do Espírito, que é o quê? A palavra, a única arma de ataque ali naquela armadura, a única arma de ataque. Lembram do Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, em Mateus 4? Foi tentado 3 vezes. Como é que ele começou a defesa dele? Está escrito. Está escrito. Está escrito. 3 vezes ele repete. Por quê? Porque a mente do Senhor está enraizada na palavra. E ele era a palavra encarnada. Mas ele estava ali na condição de homem também. Ele era Deus e homem. A natureza fraca, humana, estava ali. E ele estava lutando com as armas que o próprio apóstolo Paulo descreve em Efésios 6, mas atacando com a palavra, a única arma de ataque. Meu irmão e minha irmã, esse verso 4. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele não está aqui, irmãos, se defendendo de qualquer jeito. Ele não está se defendendo, na verdade. Percebe isso? Ele não está dizendo assim, preste minha atenção, ele não está dizendo assim aqui, ó, não está escrito: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas também, Senhor, a Batseba como é que estava? É isso que está escrito aqui, irmãos? É isso que está escrito aqui? Ele não se defende. Isso, já aplicando para nós agora. Tem que haver, nesse clamor, nesse pedido de misericórdia, nesse pedido de perdão ao Senhor e ao próximo, não pode haver tentar buscar justiça, direito para si mesmo. Você falhou, criatura. Não dá para chegar, por exemplo, com o irmão presbítero sábio e dizer: meu irmão, me perdoe, mas também o Senhor é uma pessoa difícil de lidar. Acabou aí o pedido de perdão. Isso não é pedido de perdão, irmãos. Quando você chega para pedir perdão, os casados, né, para o seu cônjuge, você não diz: mas você também é ruim. Não, isso não é pedir perdão. Preste minha atenção, olha como é que começa o verso 1. Verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Verso 3. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está olhando para si mesmo. Batseba falhou? Falhou, mas isso é com ela. E ela foi restaurada. Se o Senhor Deus quiser, nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho. Também, ela foi restaurada. Batseba falhou? Falhou. Mas o rei Davi está dizendo: eu estou falando de mim. Tem misericórdia de mim. Está entendendo? Volto a dizer, quando você for pedir perdão, não seja como Adão. Não seja como Adão. Lembra de Adão? Quando o Senhor Deus chegou com ele para averiguar a situação, toda aquela desgraça que havia acontecido. Comeste da árvore que eu disse que eu te ordenei que não comesses? Qual é a resposta dele? A mulher que tu me deste. Jogou a responsabilidade. Afastou a responsabilidade dele. Não. O rei Davi não está fazendo isso. E é por graça, não é mérito do rei Davi.
porque ele está aqui sem nada, sem mérito nenhum. Tudo bem, irmãos? Verso 4, relendo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O verso 5 diz o que, irmãos? Eu nasci na iniquidade. Aqui o rei Davi não está jogando a culpa na mãe dele. Ele está simplesmente reconhecendo a condição de pecador que ele tem. Eu nasci na iniquidade. Eu sou um ser decaído. Foi por isso que eu fiz isso. Ele não está se defendendo. Ele está dizendo, eu sou um ser decaído, apesar de regenerado. Eu fiz isso. Percebem o despojamento de qualquer direito aqui? Não tem direito nenhum. Eu falei dos casados, quando pedir perdão. Mas os filhos, quando pedirem perdão aos pais, tem que ser do mesmo jeito. Os solteiros, quando pedir perdão aos pais, aos amigos, aos irmãos de sangue, tem que ser do mesmo jeito. Olhe, nós temos que olhar para o nosso pecado, as nossas falhas. E orar, para que a pessoa que está recebendo, ouvindo você pedir perdão, que ela tenha a graça e a misericórdia do Senhor para te perdoar. Agora vamos inverter um pouquinho aqui. Quando uma pessoa falha conosco, quando uma pessoa transgride, te desonra, etc. E quando ela vem pedir perdão, como é que você se comporta? Qual é a tua reação? Falhei, me perdoa, me perdoa. Se você fizer assim, cheio de si, e na sua mente você diz, não, daqui a 2 dias eu te perdoo. Só falta dizer isso, Daqui a 2 dias eu te perdoo. Só falta dizer isso. Não, irmãos. A prontidão em perdoar tem que estar presente. Como é difícil perdoar, hein? E como é difícil pedir perdão, não é? É humilhante. Não é humilhante? É humilhante. Chegar, reconhecer o erro e dizer, me perdoa. Como é humilhante, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina que aqueles que se humilham serão exaltados. Mas aqueles que se exaltam serão humilhados. O que é isso? Davi está se humilhando aqui. Posteriormente ele será exaltado. É só você ler o restante de 2 Samuel, você vai ver que ele vai ser exaltado. Mas os que se exaltam, lembram do rei Saul? Se exaltando? Não fui eu. Nunca foi ele. Ele não falha. Ele foi humilhado. Tudo bem, irmãos? Continuando. Agora, um segundo ponto. Do verso 6 ao verso 12. Restauração e renovação interior. Versos 6 e 7, os irmãos podem ler? Todos juntos? Purifica-me, verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele está novamente usando os termos da aliança. Peço que os irmãos abram lá em Levítico, capítulo 14. Livro de Levítico, capítulo 14. Verso 1. Estamos vendo o segundo ponto, restauração e renovação interior. Levítico 14, verso 1, assim está escrito. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, pau de cedro e estofo, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o seu pau de cedro e o estofo carmesim e o sopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Prestem bem atenção, verso 6, ele diz assim, tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo, carmesim
e o hisopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. É a mesma linguagem que o rei Davi está usando no Salmo 51. Lava-me com hisopo. Hisopo era um arbusto, é uma planta que dizem que era semelhante ao algodão, o nosso algodão, e ele absorve líquido. Então a pessoa molha, o sacerdote molha na bacia a água com sangue e asperge com o sangue da ave 7 vezes sobre aquele que está purificado da lepra. Certo, irmãos? O rei Davi está usando essa linguagem aqui, mas observe uma coisa. Verso 6, eu vou reler. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o hisopo e o molhará onde? No sangue. No sangue. Por que tinha que morrer bicho aqui? Por que tinha que morrer uma ave? Lembrem de Hebreus. Aquela argumentação da carta aos Hebreus. Sem derramamento de sangue não existe purificação de pecados. Não existe. E aí nós já estamos respondendo à pergunta que nós iniciamos. Como é possível ser perdoado e restaurado após cometer um erro grave? Alguém tem que pagar. Lembram que Davi ficou vivo? Permaneceu vivo. Ele não morreu. Os filhos morreram. Para ele lembrar da gravidade que tinha feito. Mas o próprio rei Davi não morreu. Quem pagou os pecados do rei Davi? Cristo Jesus. Na antiga aliança, já está mostrando, já está delineando o quadro de que alguém tem que morrer para que você escape da ira de Deus. Muito claro isso. Muito claro. Muito claro. Voltando para o Salmo 51. Relendo, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8, os irmãos podem ler? Todos juntos? Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. O rei Davi certamente estava esmagado pelo seu pecado. Esmagado pelo seu pecado. Ainda que não conseguisse se livrar dele naquele momento. Ele certamente estava esmagado. Ele coloca isso aqui. Esmagado pelo pecado. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Percebe um clamor? Percebe um clamor desse homem? A busca por alegria da salvação? Uma das primeiras coisas, irmãos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, você não perde a salvação. Deixar isso bem claro. E muitos dizem daí, perdeu a salvação. Não, não existe isso. Nós sabemos disso. Só estou reforçando. Mas uma coisa que nós perdemos é a alegria. Quando você peca, quando eu peco, a primeira coisa que vai embora é a alegria. E você vem, se peca num domingo, você vem arrastado para a igreja. Vem arrastado. Se você não clama diante do Senhor, não pede perdão ao Senhor, não ora ao Senhor, não reconhece isso, você passa a semana se arrastando nisso. Sem alegria. Sem alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Diz o que, irmãos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, sabedoria. Cria em mim, ó Deus, um homem mais firme, mais rico. Não. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele sabe onde está o problema dele. É no coração. É o coração. É no nosso coração que está o problema, irmão. Sempre, sempre, sempre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ou seja, santo, dedicado ao Senhor. Renova dentro de mim um espírito inabalável, firme no Senhor. O verso 11 diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Por que ele fala isso? Estranho, não? Verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aí você diz, peraí. Perder a salvação ele não perde. Ele está clamando por perdão. Ele sabe que vai ser perdoado, por isso que ele está clamando. Por que ele diz,
não me retires o teu Santo Espírito. O que ele era? O que Davi era de Israel? Ele era rei. Ele era rei. Ele está falando assim, não me retires o teu Santo Espírito. Por que ele fala isso? Os irmãos lembram de Saul, do rei Saul? Quando ele começou a invejar Davi, porque Davi estava vencendo as batalhas, e as mulheres clamando, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E o rei Saul se enchendo de ira, o que falta para ele? Só falta o reino. Cheio de inveja. E logo em seguida, isso está lá descrito em 2 Samuel. Aliás, 1 Samuel. A partir do capítulo 17 em diante. Um espírito maligno da parte do Senhor começa a atormentar Davi. Quando chega no capítulo 22 de 1 Samuel, diz que esse espírito maligno não estava mais atormentando, ele passou a se apossar de Davi. Saul. Estou trocando os reis aqui. Se apossa de Saul. E aí ele pega uma lança aí, joga na direção de Davi. Ele faz isso várias vezes. Toda vez que Davi está ali, dedilhando sua arma. Rei Saul está dominado por um espírito maligno. Quando chega no finalzinho do capítulo 22, ele começa uma campanha militar contra o rei Davi. Não, já é rei, já foi ungido, mas não assumiu o trono. E Saul vai na cidade de Nob e comanda um extermínio dos sacerdotes ali. Irmãos, voltando aqui novamente para o Salmo 51, verso 11. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele está dizendo, não tire de mim a direção que o teu Espírito Santo me dá para governar esta nação. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo, irmãos, se aparta de nós e nós só fazemos estrago. Só fazemos estrago. Os nossos pecados não param em nós. Eles afetam nosso cônjuge, nossos familiares, nossos irmãos da igreja, amigos do trabalho, e vai crescendo, e vai destruindo coisas. Eles não param em nós, eles não ficam em nós. Por isso é que o rei Davi está clamando, não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 12, os irmãos podem ler? Todos juntos? Restitui-me a alegria, ele torna a falar da alegria novamente. A alegria que ele tinha antes de cair em pecado. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, é porque nós perdemos essa perspectiva do fim. Vou fazer um paralelo aqui com os atletas. O atleta em tudo se domina, como diz o apóstolo Paulo. Tem uma alimentação padrão, regrada, dorme cedo, acorda cedo e é trabalho. Para quê? Para chegar em último lugar na corrida? É isso? Por que ele trabalha tanto? Para chegar em primeiro. Então isso não existe aquele negócio de não, eu só vim aqui para competir. Não existe isso, irmãos. Ele foi para ganhar. É o objetivo dele. Então ele trabalha em função disso. Ele quer chegar em primeiro lugar. Ele quer chegar na linha de chegada. Ele quer atravessar ali, em primeiro lugar. Nós, irmãos, estamos indo para onde? Para uma linha de chegada de uma corrida qualquer? Não, irmãos. Nós estamos em direção a Jerusalém Celestial. Nós fomos regenerados. Quando nós falhamos, nós esquecemos disso, nós perdemos essa perspectiva do fim. Isso aqui é só um momento, é passageiro. Esse momento que nós estamos aqui. Haverá um dia em que nós estaremos juntos numa imensa congregação, adorando o Senhor, em espírito, em verdade, face a face com Ele. Isso é pouco, irmãos. Isso é pouco. Nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos chegar diante do Senhor. Senhor, perdoa-me. Restitui-me a alegria da tua salvação. Para que eu continue no alvo, buscando o fim.
Quando nós caímos em pecado, quando um crente cai em pecado, assim como o rei Davi caiu, é porque ele perdeu essa perspectiva, perdeu essa visão. Devemos orar e clamar para não perdermos essa visão. Não temos nada que nos impeça de olhar isso, a nossa meta de vida. A partir do verso 13 em diante, nós já estamos no terceiro ponto, que é a adoração humilde. É a restauração dele. Ele está experimentando a restauração. Os irmãos podem ler? Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Ele clamou no início a misericórdia do Senhor. Ele estava suplicando pela alegria, ele estava lembrando da alegria que ele tinha com o Senhor. E agora, ele estava falando do resultado desse perdão. A partir de então, depois que eu for perdoado, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. É um desejo renovado de proclamar a palavra. É um desejo renovado de fazer mais salmos, no caso de Davi. Vocês já perceberam como é que, quando uma pessoa se converte, e com certeza já foi uma realidade em nossas vidas, quando é que nós nos convertemos? O que acontecia sempre? Para onde nós levávamos sempre? Era assim, no caso de alguns irmãos. A Bíblia debaixo do braço. Para onde ia? Para onde o crente vai, novo convertido, né? A Bíblia debaixo do braço. Não que os mais velhos na fé têm que levar a Bíblia debaixo do braço. Não é isso. Que a Bíblia, para os mais velhos, às vezes está na mente. Às vezes até no celular, né? Saca o celular e já está lá. Mas por que o novo convertido é assim, desse jeito? É um fogo, é um fervor, ele quer estar no meio, ele está aprendendo. É o primeiro amor que diz Apocalipse, que os efésios perderam. Lembram? Os efésios perderam? Esse primeiro amor, esse fervor. Nós devemos alimentar esse fervor sempre, irmãos. Sempre. Como se a gente tivesse convertido ontem. Esse fervor não pode deixar de estar em nós. Não pode. Falando isso, o rei Davi diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Ele lembra de novo da hediondez, da loucura que ele fez no verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Ele não foi injusto com Urias, ele não foi injusto com Batseba. Agora ele está dizendo assim: a minha língua exaltará a tua justiça. Livra-me dos crimes de sangue, que eu nunca mais repita o que eu fiz. Que eu nunca mais torne a fazer o que eu fiz. É isso que ele está clamando. Verso 15, os irmãos podem ler, todos juntos? É um clamor. Abre, Senhor, os meus lábios. Eu não me calarei. Quando um regenerado, um convertido está em pecado, ele está de boca fechada. Fechada, ele não fala. Os ímpios perguntam: e aí? Qual é a tua religião? E aí ele fica, não sabe o que dizer. Perdeu a alegria da salvação. Mas quando ele retorna ao Senhor, tu é evangélico? Tu é crente? Sim. E você é? Ele já devolve. E você é? Já leu a Bíblia? Olha lá para minha igreja. Vamos ler a Bíblia juntos. Tem aquele fervor, tem aquela alegria. É isso que Davi está mostrando aqui. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E no verso 16 ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrazes de holocaustos. Verso 17, os irmãos podem ler? Irmãos, ele diz no verso 16, não te comprases em sacrifícios. Mas na antiga aliança tinha que fazer sacrifício. Então por que Davi está dizendo isso? Ele está certamente lembrando do rei antecessor dele, que é Saul. Peço que os irmãos abram, só para a gente entender essa parte aqui, lá 1 Samuel 15. Nós leremos um trechinho para entender melhor o que o rei Davi está dizendo aqui no Salmo 51. 1 Samuel 15,
verso 19. 1 Samuel 15, 19. Só para contextualizar. O Senhor mandou o rei Saul exterminar os amalequitas e matar o rei dos amalequitas, que era Agag. Ele obedeceu? Resposta: não. Ele deixou o rei Agag vivo e pegou os bois, as ovelhas, que o Senhor Deus disse que tinha que exterminar também. Aí entra o verso 19. 1 Samuel 15, 19. Diz assim: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. O que o profeta Samuel está dizendo aqui? Rei Saul, o senhor tinha que obedecer. O Senhor não tem mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra. Obedece primeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Outra aplicação para nós. Se você vem aqui para cantar louvores ao Senhor, para orar ao Senhor, e não obedece, saiba o seguinte: o Senhor não tem se agradado de você. Isso é grave. Obedece primeiro. E aí, aqui vai ser agradável também a Ele, quando você cantar louvores a Ele. Eu sou o primeiro da lista, tá? Eu sou o primeiro da lista. O primeiro que está recebendo a pancada sou eu. Eu sou o primeiro da lista. Mas nós temos que obedecer a palavra do Senhor primeiro. Sempre. Sempre. Por isso, voltando para o Salmo 51, por isso é que o verso 16 diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É isso que ele quer. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Isso é a vida do cristão. O que é arrependimento? É rejeição ao pecado, é fugir do pecado. Isso é arrependimento. E o que é fé? É se apegar ao Senhor Jesus Cristo. É querer Deus o tempo todo. É mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, todo o tempo. E arrependimento. E essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Tudo bem, irmãos? E aí vem o final, os dois últimos versículos. Os irmãos podem ler? 18 e 19, juntos? Ele está clamando agora como um rei, está clamando por Jerusalém. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. É uma metáfora. Por quê? Porque é o rei e esse pecado terrível que ele cometeu se tornou público. Então ele está clamando: Senhor, edifica os muros de Jerusalém, tem misericórdia do povo da aliança. Porque quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando um líder peca, por isso nós temos que orar pelos líderes. Quando um líder peca, tente imaginar o seguinte: os irmãos são menosprezados, são humilhados, a família é destruída muitas vezes, os filhos são humilhados, o nome do Senhor é zombado no meio dos pagãos e a igreja é desmoralizada. A nação de Israel, o povo da aliança, foi desmoralizado, foi humilhado aqui, com o pecado de Davi. Por isso é que ele está clamando: Senhor, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Tem misericórdia deste povo. Ele clama por ele, mas não deixa de clamar pelos súditos. Lembra do Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal? Não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Ali é o Rei dos Reis, clamando pelos seus súditos e por nós.
muito antes de nós nascermos. E Ele continua intercedendo por nós. Faze bem a este povo. Tem misericórdia deles. Guarda-os no teu amor. Mas antes de tudo, Ele teve que ir com o meu pecado e com o seu pecado e carregá-lo e ser cravado na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. Como é possível ser perdoado e restaurado após cometer um erro grave? Como é possível? A resposta é arrependimento dos pecados, abandono dos pecados e depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Somente se nós fizermos isso, nós seremos salvos. Porque com a boca se confessa a respeito das... Aliás, com o coração se crê, né? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Certo, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou esse pecado terrível que Davi cometeu. A ponto de clamar no alto, no momento mais terrível da sua angústia: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Aquele grito era para Davi. Era Davi que tinha gritado daquele jeito. Era eu e era você. Mas nós estamos aqui. Salvos pela graça. 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 Somente. E assim, nós vimos que, do verso 1 ao verso 5, o rei Davi faz uma petição e uma confissão. Do verso 6 ao 12, o rei Davi está demonstrando restauração e renovação interior. E do verso 13 ao verso 19, ele está fazendo uma adoração humilde. E algumas perguntas finais para nós meditarmos. Porque nós precisamos nos autoavaliar sempre. Você demonstra, e é uma realidade na sua vida, uma dependência sincera de Cristo? Responda para si mesmo. Você é totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo? Você tem demonstrado, mesmo sozinho no seu quarto, quando ninguém está vendo, você tem demonstrado para si mesmo uma vida moralmente transformada? Existe na sua vida um crescimento contínuo em santificação? Você, a sua vida, a sua nova vida em Cristo, influencia os outros ao seu redor? A sua nova vida em Cristo influencia outros ao seu redor? As pessoas te veem como um cristão? Te veem mesmo? Você aceita fielmente a doutrina apostólica que nós temos ensinado aqui? E que os irmãos verdadeiros têm ensinado pelo mundo? E o que eu quero dizer com isso? Aceitação fiel da doutrina. É que você não escolhe o que você vai obedecer. Não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não dá não, isso aqui não. Não. Você é completamente dependente do Senhor para obedecer e busca isso. São perguntas que nós devemos fazer constantemente nas nossas vidas. E por fim, irmãos, peço que os irmãos abram em Apocalipse, capítulo 22, diante de tudo que nós ouvimos. Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. O apóstolo João, encorajando uma igreja perseguida e maltratada do primeiro século, ele está exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé. E ele escreve, Apocalipse 22, versículo 14 e 15, os irmãos podem ler? Aí vem uma pergunta final. Nós somos tudo isso que o versículo 15 está dizendo, naturalmente falando, nós somos tudo isso. Nós somos cães, nós somos naturalmente feiticeiros, nós somos naturalmente impuros, nós somos naturalmente assassinos, nós somos naturalmente idólatras, nós somos praticantes da mentira, naturalmente falando. Somos isso, a nossa natureza é essa.
como nós entramos no reino dos céus? O versículo 14 responde: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deposite toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E Ele, pela graça, já vai nos limpar dos nossos pecados. E só aí então é que nós entraremos na Jerusalém Celestial pelas portas, por causa de Cristo. Cristo! E mais ninguém. Ele, irmãos, é o nosso refúgio verdadeiro. Deposite toda a sua confiança nele. Você que ainda não creu, né, não depositou mesmo a confiança, deposite. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom e misericordioso. Nós, aqui regenerados, somos a prova, uma pequena amostra disso, que Ele é bom e misericordioso. E que nós, irmãos, que somos regenerados e caminhamos com o Senhor já há um bom tempo, que a nossa fé seja cada vez mais profunda, cada vez mais firme, e que nós manifestemos a vida transformada, verdadeira, que o Senhor Jesus Cristo alcançou para nós. E assim, como diz o apóstolo Paulo lá, 1 Timóteo 1,17, e assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.